Então, nossa solution é PWeb Noite aqui. Como que eu faço para abrir a solution? Eu venho aqui, Open, Project Solution. Tá? Vou na pasta, isso pode ser um pendrive, pode ser na sua máquina, qualquer lugar onde esteja essa pasta. E você vai abrir o arquivo SLN. Aqui, ó, PWeb Noite é o arquivo SLN. É o arquivo de solution. É o grupo dos projetos. Tá? Se é um projeto novo, aí tudo bem. Aí você pode criar do zero. Mas aqui a gente vai utilizar um projeto que já exista. Tá? Vou abrir aqui o nossa solution que contém os nossos projetos. Tá? Então, nós podemos dividir a criação de um CRUD. Né? O que é o CRUD? O CRUD é uma tela, um aplicativo, é uma página que vai realizar as 4 operações de manipulação de registro. Tá? Não necessariamente registro de banco de dados relacional. Pode ser até de um banco de dados NoSQL, por exemplo. Mas ele vai fazer as 4 operações, que é create, read, update, delete. Tá? Com essas 4 operações, nós temos a base para criar qualquer tipo de tela de aplicação. As 4 operações básicas que nós utilizamos para armazenar dados, extrair informação e fazer toda essa operação. Então, nós temos aqui os nossos projetos já existentes. Eu vou criar um novo projeto. Tá? Então, botão direito, add, new project. Vou escolher aqui Visual C Sharp, Web, Visual Studio 2012. Na versão 2017 está como versões anteriores, tá? Por que eu prefiro utilizar essa aqui? Porque ele cria uma pasta, ele cria um projeto vazio. Tá? Se você cria outras versões, ele coloca um monte de arquivo e fica pesado também para você enviar ali a tua correção, para você carregar essa correção. Então, ASP.NET Empty Application. Importante que seja C Sharp também. Tá? Ok. Aqui embaixo eu vou escrever o nome do projeto. PW13 correção. Tá? PW13 correção. Vai ser salvo nessa pasta aqui. Eu vou clicar aqui no OK. E vai criar o projeto dentro da solution. Tá? Olha aqui. Criou aqui o projeto PW13 correção. Aqui são os outros projetos que nós fizemos. Né? Eu vou deixar esse projeto aqui como padrão. Tá? Por que eu preciso deixar o projeto como padrão? Para conseguir, na hora de testar, ele vai chamar as páginas desse projeto inicialmente. Então, com o botão direito sobre o projeto PW13, eu vou escolher aqui Set as Startup Project. Tá? Vou escolher essa opção. Set a Startup Project. Agora, quem ficou negrito ficou o PW13. Está como um projeto padrão para a gente conseguir testar corretamente. Tá? Então, botão direito. Set a Startup Project. Tá? Legal? Antes de nós criarmos o nosso webform, nós precisamos adicionar a biblioteca do cliente no MySQL. Tá? Eu vou mostrar, ela já está instalada aqui no nosso computador, mas eu vou mostrar de novo como que se faz, para não ter dúvida. Quando é uma conexão da Microsoft, sei lá, um SQL Server, um OLIDB, um DBC, ele já tem as bibliotecas já instaladas, você não precisa se preocupar. Mas quando é um banco de dados de terceiro,
um Oracle, um DB2, um MySQL. Aí você precisa entrar no site do fabricante e procurar client, sei lá, MySQL. Aí você faz o download e instala no seu computador, tá? Aqui no meu site eu deixei este cara aqui, ó, client MySQL C#, tá? Você clicar aqui nele, ele vai fazer o download de um zip. E nesse zip tem as bibliotecas utilizadas para fazer a conexão com o banco de dados do MySQL. Tá? Eu vou copiar essas bibliotecas diretamente em qualquer pasta, na verdade. Tá? Eu só não posso esquecer onde que elas estão contidas. Vou colar aqui, ó. Eu colei, tá? Vou lembrar desse diretório e eu vou adicionar a referência dessas bibliotecas. Tá? Então aqui, pessoal. Aqui no nosso projeto eu tenho um cara chamado References. Tá? Nesse Reference é onde que eu vou adicionar a minha biblioteca do client no MySQL. Tá? É bem parecido com o que é utilizado, por exemplo, lá no Eclipse com Java, e você tem lá as libs, né? E você vai adicionar um jar novo. É a mesma situação. Só que aqui no nosso caso é uma DLL. Eu vou expandir aqui o reference, né? Temos aqui as bibliotecas que ele já utiliza por padrão. Eu vou adicionar uma nova biblioteca. Então, para isso, botão direito sobre Reference, Add Reference. Add. Tá? Quando eu faço isso, ele me abre um conjunto de opções. Tá? Eu posso usar os próprios outros projetos dentro da minha solution para ser referência. Então eu posso ter um projeto que são somente as classes de negócio na minha solution. Então eu posso importar, por exemplo, do meu próprio projeto. Ou eu posso importar do Windows, de todas as bibliotecas instaladas do Windows. Ou eu posso procurar uma biblioteca que já exista. Ela já está aparecendo aqui no histórico, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vou clicar em Browse. Vou procurar o diretório onde que eu gravei essa biblioteca. E vou escolher aqui, ó, mysql.data.dll. Vou escolher essa biblioteca. Tá? Add. Ela já está aqui, ó, selecionada. Tá? Notem que ele mostra aqui que é o fabricante, ó, Oracle. Né? Vou clicar em OK. Quando eu faço isso, a biblioteca vai aparecer aqui na lista de bibliotecas que eu tenho. Tá? mysql.data. Tá? Então, vou preparar aqui o ambiente para nossa utilização. Ok? Legal. Vamos criar agora o webform, tá? Do nosso CRUD. Eu vou criar o CRUD dessa tabela aqui, da tabela livro. Tá? Então nós temos esses campos aqui. Código, título, autor, quantidade, valor, páginas e resumo. Tá? Vamos criar aqui o nosso webform. Então, como que eu faço isso? Aqui sobre o projeto PW13, botão direito, Add New Item. Aí eu vou escolher aqui o Web e eu tenho a opção Webform. Webform. Tá?
vou escrever, vou trocar o nome aqui para livro, ou livros, tanto faz. Aqui, ó, pessoal. Webform, livro.aspx. Ok? Vou clicar em Add. E vai ser adicionado aqui no nosso projeto, ó, livro.aspx. Tá? Legal? Então eu vou desenhar aqui a tela, os campos que nós precisamos, e depois nós implementamos cada um dos métodos do CRUD. Tá? Posso fazer aqui pelo código ou posso fazer pela parte visual. Vamos clicar aqui em Design para ir para a parte visual e para montarmos aí os objetos de tela. Tá? Vou colocar aqui, ó, livros. Aí eu tenho os campos código, título, autor, quantidade, valor, páginas e resumo. Tá. Vou clicar aqui no Toolbox para montar e puxar aqui os objetos de tela. Então, por exemplo, Textbox, Textbox, tá? Então, puxei um Textbox para cada um dos elementos. E eu tenho 4 operações no CRUD. Então, eu vou criar um botão para cada operação. Tá? Um botão para o Create, um botão para o Read, um botão para o Update, um botão para o Delete. Fora isso, eu preciso comunicar o meu usuário daquilo que eu estou fazendo, do resultado das operações, das ações que ele gerou na tela. Então, eu vou colocar um label para mostrar uma mensagem para o nosso usuário. Tá? Então, criei esses campos. No código vai ficar da seguinte forma. Vou dar uma organizada aqui. Então, esse cara aqui eu vou mudar o ID para txt código. Tá? E o texto desse botão eu vou colocar como pesquisar. Tá? Aqui, ó. View Toolbox. Esse segundo campo eu vou mudar o ID. Eu posso manter o ID, mas vai ficar difícil para eu lembrar. Ah, o Textbox 2 é o título. Então eu ponho assim para ficar mais fácil para lembrar. Tá? TXT autor. TXT QTD. Eu tenho um atributo, pessoal, chamado TextMode. Eu posso escolher o tipo, igual o tipo do HTML5. Então, por exemplo, eu vou falar que esse cara aqui, TXT quantidade, o TextMode dele é number. Para ali fazer a inserção do dado corretamente. Tá? TXT valor.
Posso colocar o text mode desse cara aqui também, para número. O páginas também é uma numeração, então vamos colocar aqui, ó, txt páginas. O resumo pode ser como se fosse um text area. Deixa eu mudar o ID dele aqui para txt resumo. Vou colocar aqui, ó, text mode multiline para aparecer como text area, por exemplo. Tá? E aqui os botões. Os botões eu só vou mudar o nome. Esse aqui é o inserir. Inserir. O pesquisar já está lá em cima. Alterar e excluir. Tá? Então, deixa eu grifar aqui para vocês. Deixa eu colocar tudo na mesmo zoom. Aqui, pessoal. TXT código. TXT título. TXT autor. TXT páginas. TXT resumo. Inserir, alterar e excluir. Tá? Isso aqui foram todos os campos, todos os atributos modificados. Tá? Quando a gente fala em CRUD, quando nós falamos de operação com banco de dados, utilizando web, independente da tecnologia, independente do framework, tanto que se vocês assistirem meus vídeos de PHP, vocês vão ver que eu falo a mesma coisa. Quando falamos de integração com o banco de dados, nós temos que ter em mente o seguinte: você não tem acesso ao teu usuário. Por conta disso, você não consegue controlar muito as ações dele. Então, uma característica de uma aplicação web é que o cara terminou de utilizar um sistema web, ele já vai digitar o site de outros, ou vai digitar o endereço de outro site. Vai para um Facebook, vai ver o e-mail, vai fazer qualquer outra coisa. Ele não clica num sair, ele não clica em um logoff, por exemplo. Então, o que eu preciso ter em mente quando eu tenho uma aplicação web? Eu preciso cuidar das conexões de banco de dados. As conexões de banco de dados não são ilimitadas. O banco de dados suporta um número limite de conexões. Tá? Então, eu preciso sempre seguir o paradigma. Abro conexão, executo o comando, fecho conexão. Isso para qualquer coisa web, para qualquer tecnologia. Abro conexão, executo o comando SQL, fecho conexão. É um pouco mais custoso, mas o servidor de aplicação até consegue reaproveitar esses objetos de conexão. Tá? Eu não posso deixar a conexão aberta, porque senão, passado um tempo, com a escala do meu site, eu vou perder, né, o total de conexões do banco de dados e eu não vou conseguir atender uma nova requisição dentro do meu site. Tá? Então isso é uma característica de uma aplicação web que utilize banco de dados. Tá bom? Então, nós criamos a tela, vamos ver como ela ficou. Vou clicar aqui em Design. Tá? Ó, ela ficou desse jeito. Depois podemos aplicar um CSS, um Bootstrap, para ela ficar organizada, bonitinha. Faltou o label aqui, eu esqueci de modificar o label. Aqui, pessoal, vou mudar o ID, LBL mensagem. E eu vou tirar esse texto inicial, vou deixar em branco esse texto inicial.
Tá? Por quê? Para mostrar o resultado das operações. O cara vai clicar em inserir, eu vou mostrar para ele, registro inserido com sucesso. Tá? Ele vai pesquisar um livro que não exista, vou mostrar, registro não existe. Então, eu preciso dessa comunicação com o usuário. Tá? Então, montamos aqui a tela. Eu vou voltar para o arquivo aspx.cs. Então, aqui, ó, aspx.cs. Tá? Por que eu vou fazer isso? Para criar a string de conexão. Tá? Então, deixa eu aumentar aqui o código. Preciso fazer duas coisas. Primeiro, vou adicionar a biblioteca do cliente do MySQL. Tá? Aqui, ó, mysql.data.mysqlclient. Estou adicionando essa biblioteca para ser utilizada nessa classe. Fora isso, eu vou criar uma string de conexão SC, tá? Que vai conter os parâmetros para conectar no banco de dados. Por que eu preciso desses parâmetros? Eu preciso de informação onde o banco de dados está localizado, qual usuário, qual a senha, qual o catálogo que eu vou utilizar. Então, essas informações são necessárias para fazer a conexão com o banco. Estou criando como um atributo da classe livro para que eu consiga acessar de todos os métodos a mesma string de conexão. Por quê? Senão eu vou ter que ficar redigitando. Em uma aplicação completa, nós temos essa string de conexão centralizada, por exemplo, dentro de uma classe. E aí eu coloco ali alguns controles de segurança, né, para conseguir acessar essa classe sem ficar espalhando ali uma string de conexão à toa. Tá? Aqui, como é um teste inicial, é uma página inicial, vamos criar essa variável com esses parâmetros. Tá? Lá no meu site tem a string de conexão que vai ser utilizada. Então aqui, servidor localhost, a própria máquina. Normalmente é um IP de um servidor externo. Tá? Eu vou acessar um servidor externo, eu vou acessar o IP de um servidor dentro da minha rede. Database é o catálogo que eu vou utilizar, ó, pweb. Usuário, user ID, root. Senha, pwd. Tá vazia. Tá? Geralmente tem uma senha e a gente não usa a root também. Tá? Depois nós vamos aprender, eu mostro para vocês como criar um usuário, uma senha específica lá no MySQL só para acessar esse banco de dados.